Fala pessoal, estamos iniciando mais um podcast, mais um episódio incrível do Mais Lucro Podcast. E nosso convidado de hoje é um cara especial. Ele que já mentorou mais de 1.500 pessoas, tem muita quilometragem rodada aí, dando treinamento, liderança, persuasão, desenvolvimento de habilidades. O cara tem 19 anos de carreira, ele é instrutor da maior empresa educacional do Brasil. Exatamente. Estamos aqui com o Dr. Eduardo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Vitor. Primeiro, quero agradecer você pelo convite e espero, nesse bate-papo muito rápido, né, muito singelo, contribuir com o máximo possível, né, porque eu acho que essas conversas elas são essenciais para que a gente possa se desenvolver. Né? E sempre que a gente tem a oportunidade de transmitir uma mensagem, de fazer com que alguém passe a refletir sobre si mesmo, sobre o seu negócio, a gente percebe que a gente está seguindo firme no nosso propósito, né? Que é motivar pessoas, estimular pessoas a perceber que, além deles, existe um mundo enorme, cheio de oportunidades por aí. Bacana. Cara, eu quero começar, a gente estava conversando aqui antes no bastidor, um tema que me chamou muita atenção, que é você falando sobre a sua história de vida. Isso. Cara, hoje a pessoa vê, lidera, treina 1.500 pessoas mentoradas aí, mas antes de chegar a esse patamar, fala um pouquinho como era. Isso. Eu costumo falar que não importa onde você está e onde você quer chegar. Eu acho que o essencial é você trazer esse acúmulo de conhecimento na sua jornada até o como, né? Como você conseguiu chegar. Eu comecei a minha história, a minha vida, sempre nasci em periferia, jogava bola em campo de terra, mas eu sempre tinha uma certeza que eu não podia repetir padrões. Eu precisava, através do meu estudo, através do meu conhecimento, desenvolver algumas competências e habilidades que me fizessem chegar além do ponto B, certo? E funcionou. Eu consegui reconhecer e, principalmente, através do conhecimento, através do estudo, passar em vários vestibulares, passar em vários concursos, até chegar no concurso da Caixa Econômica. Mas não é a Caixa Econômica que diz quem eu sou. É o Eduardo, de 14 anos, que começou a sua jornada descarregando gelo para abastecer as festas que existiam aí no litoral alagoano, os festivais de verão. Né? Isso foi muito bom para mim, porque eu comecei descarregando gelo, depois passei a servir as pessoas até chegar no caixa. Então, isso mostra, de forma muito singela, o comprometimento que eu precisei ter, independente da atividade que eu estava exercendo. E quando a gente traz essa experiência para o dia de hoje, a gente percebe que a receita ela não mudou. É foco, coragem, atitude e, principalmente, fé. É isso que fez eu ser o Eduardo Calaça que sou hoje. Pô, bacana. E eu gosto muito quando você fala que é o acúmulo das experiências, né? Pô, você não tinha a habilidade, você tinha a vontade e esse acúmulo de experiência, ele trouxe essa habilidade no carregar o gelo, no tratar com o cliente, na responsabilidade com o caixa. Pô, parece pequeno a crescente, mas é super importante porque você visita várias áreas e por visitar várias áreas você começa a entender a mente de todo mundo que está se reportando nessas áreas, né? Pô, você entende a dor do cliente, Exatamente. Você entende a necessidade do fornecedor, porque você carrega lá também, você entende a importância de controlar muito bem na unha ali o caixa, então esse acúmulo é Exatamente. Não importa a atividade, como você falou, né? A atenção, o foco, a determinação faz realmente com que você consiga alcançar um resultado excepcional. Hoje, quando a gente trabalha com grandes executivos, a gente percebe que a maior dificuldade que eles têm vem da base, que é o se reconhecer como pessoa, é conseguir identificar quais são as suas principais habilidades. E quando eu falo em habilidades, não são apenas habilidades técnicas, porque como você muito bem falou, essas habilidades técnicas, elas são treináveis. O que nós precisamos desenvolver em cada um é o seu nível de pertencimento, é o seu nível de autoconhecimento, é o seu nível de equilíbrio emocional. Hoje a gente, quando começa a analisar, os grandes CEOs, eles se afastam por algum problema de saúde, por algum problema emocional. Vivemos numa sociedade que está impregnada de problemas mentais, é depressão, é angústia, é ansiedade. E muitos líderes ainda não perceberam que existe algo muito maior por trás de tudo isso, que é o ser humano, é a pessoa. Eu fiquei muito feliz com o convite, né, e principalmente com o nome do podcast, Mais Lucro, porque muitos acreditam que o lucro ele é apenas financeiro. Sim. Mas no final, quando a gente coloca tudo no papel, o que fica, na verdade, são as pessoas. São essas pessoas que geram resultado, são essas pessoas que levam ao resultado financeiro. E a gente precisa embutir na mentalidade dessas lideranças que, a partir do momento que eles reconhecem as pessoas como mola mestre da sua empresa, mola mestre da instituição que eles lideram, eles passarão, sim, a ter lucros exponenciais. Perfeito. E a ideia do Mais Lucro, de fato,
A gente sempre no contábil lá, última linha, última linha, última linha. Quero sempre ter mais lucro na última linha. E a provocação sempre é qual é a sua última linha, né? Isso. E aí você vai, não é nem o como você fez o dinheiro, mas é por quem você fez esse dinheiro, né? Exatamente. É o que mais importa. Exatamente. Porque a percepção de lucro, para muitos, ela pode variar, na verdade, de pessoa para pessoa. Para mim, por exemplo, lucro é eu ter a minha família feliz. Sim. Agora, como é que eu vou conseguir conquistar essa felicidade? Já é uma outra situação. Pode ser com o dinheiro que eu ganho, fornecendo bens materiais? Pode. Mas também pode ser com o tempo de qualidade que eu posso estar convivendo com cada um deles. Porque é isso que a gente precisa. Né? E a partir do momento que a gente tem alguns porquês na nossa casa, a gente precisa compreender que devemos educá-los e liderá-los para que eles sejam, na verdade, melhor do que nós, né? Sejam uma versão melhorada. Aí eu volto ao meu início. Eu não posso repetir padrões. E, da mesma forma, eu não quero que os meus porquês repitam o meu padrão. Porque eu acredito que existe algo melhor que pode ser alcançado. Perfeito. Inclusive, nesse porquê, o dinheiro está envolvido diretamente, né? Sim. Pô, você quer dar uma melhor educação, custa dinheiro. Você quer dar uma segurança maior, custa dinheiro. Maior conforto, custa dinheiro. Então, está envolvido 100% o dinheiro nisso. Sim, sim, sim. Que, na verdade, só não pode esquecer que o dinheiro é o meio. Exatamente. Ele é o meio, ele não é o fim. Perfeito. Isso é muito bacana. Cara, conta um pouquinho dessa trajetória aí de como você chegou a ser instrutor na Caixa. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, eu fui aprovado em alguns concursos públicos, fui aprovado na Petrobras, Secretaria Municipal de Saúde, Polícia Militar. Fui policial militar por 2 anos, aqui na capital, no 5º Batalhão. Fui muito feliz, fiz o meu trabalho como ele deveria ser feito. E aí chegou um momento que eu recebi um telefonema, ou melhor, um telegrama, dizendo: compareça na próxima semana em Recife para que você possa ser admitido na Caixa Econômica. E aí, assim fiz. Em 6 meses após ser contratado, eu já assumi função gerencial, função de supervisor de atendimento, que é a primeira função da Caixa. Só que toda a minha vida eu gostei muito de estudar. E eu acreditei e continuo acreditando que eu precisava compartilhar o meu conhecimento. E foi a partir daí que eu me tornei professor de graduação, professor de pós-graduação, e percebi dentro do banco essa possibilidade. Então, eu preenchi todos os requisitos, fui avaliado, selecionado, após 15 dias de treinamento, 15 dias imersos no treinamento, e a partir daí o supervisor passou a formar gestores de alto escalão da empresa. Gerentes, superintendentes, gerentes regionais. E aí a gente precisava, né, ter um equilíbrio emocional, primeiro, para não se colocar numa posição de superioridade. Tá? Muito pelo contrário, ser humilde o suficiente para conseguir tocar o coração de cada um e transmitir aquele conhecimento que eu tinha, que poderia ser útil para eles. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava reconhecer que na minha frente tinham vários profissionais com uma história de vida, uma história profissional também incrível e que também eu tinha muito que aprender. E foi exatamente essa troca que me fez ser gerente geral. Me tornei executivo do banco. Bacana. Isso. E foi aí que algumas coisas começaram a acontecer, mas, ao mesmo tempo, eu precisei fazer uma ruptura na minha jornada. E eu vou explicar para vocês como foi que isso aconteceu. No dia 4 de novembro de 2016, a agência onde eu trabalhava ela foi invadida por 6 homens armados. E aí eu fui refém desse assalto. Mas eu tinha uma responsabilidade muito grande naquele momento. Não apenas em manter o meu equilíbrio emocional, mas principalmente exercer todas as minhas habilidades de líder naquele momento. Porque eu era responsável em não transformar aquele momento em uma grande tragédia. Crianças, mulheres, gestantes, idosos, dependia de mim. E tudo transcorreu como deveria transcorrer. Eu estou aqui. Apesar de ter sido ferido, fui hospitalizado, enfim. Consegui cuidar dos meus. E aí eu trago para vocês uma reflexão que é muito importante. Porque quando nós ocupamos algumas funções de gestão, nós ficamos cegos para o que acontece ao nosso entorno. Nós atuamos tanto em prol da meta, em prol do objetivo, em prol da realização profissional, que a gente esquece que tem algo a mais, algo além. E quando foi que eu percebi isso? Quando eu precisei cuidar de todo mundo, mas não tinha ninguém que cuidasse de mim. Pesado.
E aí é onde vem aquela depressão, ansiedade, 6 anos tomando remédio controlado, sem querer ir trabalhar, enfim. E sabe quando foi que a virada de chave aconteceu? Quando eu olhei para minha filha, que tinha 6 anos, 7 anos, e ela disse: papai, você parou de sorrir. Você parou de sorrir. E foi quando eu percebi que aquele Eduardo que construía, que educava, que liderava a si mesmo e o time, ele precisava voltar. E aí eu consegui ressignificar tudo isso e perceber que aquele momento, por mais doloroso que fosse, ele serviu para me conectar, ou melhor, me reconectar comigo mesmo. E aí foi quando eu voltei. Mais forte do que nunca, liderando, fazendo acontecer, criando novos projetos e, principalmente, percebendo que o banco não era tudo que eu tinha. Eu tinha os meus porquês que estavam em casa. E é isso que eu faço hoje, né? Continuo no banco, palestro em várias cidades do Brasil, organizo eventos em várias cidades, tenho vários mentorados aí espalhados pelo país, mas sempre trazendo essa mensagem. Técnica é importante? É. Estratégia é fundamental? É. Mas as pessoas são muito mais. E quando eu falo as pessoas, não são apenas os seus parceiros de trabalho, mas é principalmente as pessoas que você tem em casa. São as pessoas que cuidam dos seus filhos quando você está trabalhando, são as pessoas que buscam os seus filhos quando você está trabalhando, que vai no supermercado, que prepara o seu café quando você chega em casa morto de cansado. Então, a gente precisa parar e perceber que a liderança, ela começa a partir do seu autoconhecimento, do seu autodesenvolvimento, da sua autoliderança. Então, priorizar aquilo que é importante é o fundamental. Beber uma água. Vamos beber uma água, porque... Meu amigo, pesado. Decido por quem é bem forte mesmo. E essa experiência deve ter sido super traumática, né? As pessoas não imaginam o quanto doloroso é uma situação dessa. Cara, foi muito traumática. Foi muito traumática. E assim, eu digo mais a você. Um líder, um gestor, ele tem um caráter muito solitário. Por quê? Porque ele precisa tomar decisões. E na maioria das vezes, ele não tem ninguém para compartilhar a sua angústia, os seus medos, as suas dificuldades técnicas, inclusive, talvez até por medo, egoísmo e vaidade. Insegurança. Só que aí a gente precisa perceber que antes de ser líder, antes de exercer uma função de gestão, a gente precisa ser humano. Então é a partir daí que eu reconheço as minhas dificuldades, os meus gaps de aprendizado e busco, através desse autoconhecimento, as soluções. Quais? Livros, mentores, cursos, imersões, conversas com amigos, né? Podcasts como esse. Tudo isso faz com que a gente vire a chave e abra a mente para novas possibilidades. Sim. Me diz aí, 1.500 mentorados, quem olha de agora é um número espetacular. Mas os primeiros mentorados aí, o desafio que foi essa transmissão, essa transferência de conhecimento. Cara, o primeiro momento é muito desafiador, né? Mas uma coisa que eu exercito muito na minha jornada é o poder de percepção. Fazer uma leitura que vai além do senso comum. Então, é como a pessoa fala, como a pessoa me olha, como é que está o tom de voz. Tudo isso faz parte de uma comunicação não verbal que a gente precisa estar preparado para isso. E quando a gente parte para a comunicação verbal, a gente consegue perceber, por exemplo, algumas inseguranças, né? Alguns medos. Como é que a pessoa se posiciona, se ela é dominante, se ela é estratégica, se ela é comunicador, se ela é mais analítica. E tudo isso faz com que a gente crie padrões que nos ajudam na comunicação. Tá? E eu, como comunicador, relações públicas, né, a gente termina exercitando muito isso. Muito isso. E qual é a dica que eu dou para quem está nos assistindo? Exercitem sempre a escutativa. E se a gente for ouvir os conselhos de vó, a avó dizia o seguinte: nós temos uma boca e 2 ouvidos. Portanto, escute mais. Escute, escute, escute. Porque é a partir daí que você consegue recolher dados o suficiente para poder se posicionar de forma racional. Sim. Cara, e essa questão da transferência de conhecimento, as pessoas pensam que você tem que saber tudo sobre tudo, né? E não é necessariamente isso, né? Eu não lembro
quem foi que eu ouvi falando sobre isso recente. Pô, o cara falando, você tem que se formar em medicina para poder mentorar alguém na área de medicina. Cara, o cara que se formou no vestibular já consegue, que passou no vestibular já consegue ensinar alguém a passar no vestibular. O cara que está no terceiro semestre já consegue ensinar alguém para passar no primeiro e no segundo semestre, nos desafios iniciais, né? Então, tem uma etapa a ser seguida. Às vezes o cara que acabou de se formar não vai conseguir ajudar necessariamente alguém que está estudando para passar no vestibular no momento agora. Ele já vivenciou essa etapa, já passou muitos anos essa etapa e mudou. Cara, Então, você usou um termo que traduz tudo. É vivência. Cada um de nós passamos por momentos distintos, ou até mesmo momentos parecidos, mas a nossa vivência, a nossa experiência é o que determina a ação que a gente vai ter, né? Então, são os nossos modelos mentais. Então, a partir da nossa história, a nossa cultura, a nossa vivência familiar, a experiência dentro do trabalho, tudo isso é um acúmulo de conhecimento que vai fazer você tomar uma determinada ação diante de um fato. E por que as pessoas reagem de forma diferente? Porque cada um tem uma experiência de vida diferente. Então, são essas vivências que trazem, né, que fazem cada um único. Então, o cara é pós-doctor, ele não sabe tudo. Ele vai ter algo a aprender com alguém. Perfeito. Né? Da mesma forma, eu estou começando agora. Eu tenho algo para aprender com você. Sim. Me perdoa o nome do Felipe. Tenho algo a aprender com o Felipe. Né? E a gente precisa ter a humildade de reconhecer que nós não somos seres inacabados, ou melhor, seres acabados. Somos indivíduos inacabados e devemos, sim, a todo momento, buscar essa lapidação, buscar essa melhoria. Perfeito. Eu acredito muito nisso também. E essa ideia do tá pronto nunca vai existir, né? E quando você fala também de experiência, cara, experiência tem tudo a ver com percepção. Às vezes nós dois passamos pela mesma experiência, mas nós percebemos diferentes, por ponto de vista diferentes, tivemos resultados diferentes com essa experiência, né? Exatamente. Então, até o nível de aprendizado com a mesma experiência é diferente. Com certeza, com certeza. Você teve uma experiência super triste, demorou 6 anos para virar a chave, mas da experiência saiu um aprendizado, saiu uma construção de carreira, saiu todo um contexto. Várias pessoas passaram com você por essa mesma experiência. Talvez tenham sido... ficar saudáveis muito antes de você estar aptos ao trabalho no outro dia. Sim, Só que talvez não tenha tido o arcabouço de experiência desses outros 6 anos que você passou. Não, que com também certeza. foram uma construção de experiência, né? Não, e assim, a maior prova disso é que eu rodo o país contando a minha história e trazendo as experiências que eu tive durante esse período. Por quê? Porque eu acredito que do outro lado tem alguém que precisa receber uma palavra, né? Então, Eduardo, você leva a técnica. Trabalhamos a visão estratégica, a visão sistêmica, a gente trata técnicas de negociação, como você ser criativo, exercitar o seu poder de persuasão para levar a venda, para convencer o funcionário, para poder engajar o seu time e ter mais credibilidade. Tudo isso a gente trabalha, mas com foco em quê? Na pessoa, sempre na pessoa. Porque uma das minhas maiores dores durante todo esse processo foi exatamente o quê? Eu não ter um líder que pudesse me dar a mão quando eu precisava. Então, um recado que eu trago para todos que estão assistindo aqui, você que exerce uma função de liderança, é que estenda a mão. Estenda a mão para o seu liderado, escute o seu liderado, porque por trás de tudo isso, por trás daquele problema, por trás daquela falta, por trás daquele não atingimento de meta, deve ter algo muito importante que você precisa escutar. E diante disso, eu trago um outro ponto, que é muito importante para o desenvolvimento de uma liderança de impacto, vamos dizer assim, que é o quê? Você exercitar a todo momento pontes, criar pontes e conexões que sejam baseadas na verdade. Na verdade e na transparência. Porque se é verdade, não tem como dar errado. Sim. Não tem como dar errado. Até o afastamento de um colaborador, se você utiliza ferramentas como o feedback, por exemplo, utilizando o feedback transparente, baseado na verdade e com amor, meu amigo, você bota para fora qualquer colaborador. Sim. Sem ter maiores problemas. E eu digo isso porque eu já apliquei essa ferramenta com alunos meus e que eles precisaram afastar colaboradores de 15 anos de empresa, que estava cheio de vícios. E não teve nenhum respingo na empresa, muito menos no exercício da liderança dele. Por quê? Porque a atuação foi baseada na verdade. Perfeito.
Não, e tem que ter muita maturidade, né, bicho? Isso. É uma necessidade de uma maturidade emocional e intelectual gigante, né? Sim, sim, O cara, sim. primeiro intelectual para avaliar se de fato o cara tá errado ou não, e é emocional para desvincular que o cara que ele fez bem há 10 anos atrás não é o mesmo cara de hoje, parou de contribuir, às vezes não tem a habilidade necessária para levar você para o patamar que você quer chegar, né? Exatamente. É desafio. E quando você traz essa questão da habilidade, tem um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, é o seguinte. Para que um feedback ele seja transparente, para que ele seja efetivo, você precisa se basear em um único elemento, ou melhor, o principal deles, que é a cultura organizacional, a cultura da empresa. Ela atua, na verdade, como um grande juiz de todos os problemas. Então, se você é um líder, se você é um gestor que prega a cultura, que você age de acordo com a cultura da empresa, você faz com que os seus liderados eles tenham conhecimento e atuem também conforme a cultura da empresa, vai dar errado como? Se você agiu com o quê? Com verdade e transparência. Perfeito. Não, e você me relembrou aqui uma concepção que eu tenho quanto à questão do gestor no modo chefe, né? O gestor no modo chefe é só quando e o quê. Eu quero a meta batida até dia 30. Isso. O gestor no modo líder é o como, o como e o com quem também, né? Isso, entra, né? exatamente. Eu quero que você atinja os 100 mil de meta até dia 30, mais eu quero que você ligue mais, fale isso no telefone. E quando o cara te disser isso, você vai responder assim. E se tiver alguma anomalia com isso, você vai saber com quem falar, que sou eu. Exatamente. E a gente vai ter novas orientações. E esse é o principal ponto, né? O liderado saber que ele tem um líder. Perfeito. E que pode contar com ele. Porque muitos atuam no modo automático e esquece que tem alguém, talvez até por ineficiência e experiência do próprio líder, esquece que ele existe. Por quê? Porque ele tocou o barco de qualquer forma. Às vezes o cara tem um conhecimento técnico fenomenal para transferir para toda a equipe, né? Virar de fato um multiplicador, um reprocessador de pessoas com uma qualidade dele técnica, ele não consegue transferir esse conhecimento, né? Exatamente. Não consegue de fato. Não consegue de fato. E é desafiador. É muito desafiador. Eu normalmente, quando estruturo uma rodada de feedback, eu tenho uma regra bem simples. Primeira, quando você for dar um feedback a alguém, porque existe aquele estereótipo que o feedback... Inclusive, você falou muito bem uma determinada podcast, uma edição anterior, você falou muito bem, né? Muitos vão para uma sessão de podcast, para uma sessão de feedback pensando que fez alguma coisa errada. E que, de fato, pode ter feito. Né? Mas a percepção que se tem dentro das empresas é que o feedback ele é algo punitivo. E não é. O feedback ele é um processo, é uma ferramenta estratégica que toda empresa deve utilizar, que tem caráter extremamente educativo. Por quê? Você apresenta quais foram os pontos de melhoria, tá certo? Você apresenta quais são os pontos positivos e, no final, você faz um contrato para que o processo ele mude ou melhore. Então, você compartilha as responsabilidades. E mais na frente, se você precisar afastar, cara, lembra aquele contrato que nós fizemos? Infelizmente, você não cumpriu. Lembra aquele fato que você se comportou dessa forma? Pois é, isso não está coerente com a política da empresa. Isso não faz parte da cultura da empresa. Infelizmente, a gente não pode manter você porque você não se adequou ao padrão que a empresa precisa. E eu sempre bato na mesma tecla, bicho. Muitas vezes perguntam, Vitor, como é que eu começo a falar isso? Às vezes a pessoa não consegue, eu não consigo iniciar essa conversa dolorosa. Cara, é simples. Avisa o cara, vamos ter uma conversa difícil. Tão simples. A vida é tão simples, porque ele vai ligar o modo feedback, você vai ligar o modo feedback e vocês vão aprender. Você não tem a técnica, mas você vai conseguir desenrolar alguma coisa. Você precisa dizer, você tem que dizer. Isso, exatamente. Você guardar é pior, para você e para empresa. Ele. E para ele, porque ele não se desenvolve também. Porque, exatamente, quando você guarda, a empresa não consegue atingir o seu objetivo, você não consegue atuar como um líder educador, logo, se você não atua dessa forma, você não é responsável ou competente para exercer aquela função. Perfeito. Então, na maioria das vezes, o problema não está no colaborador. Está no líder. Perfeito. Está no líder. E eu trago uma receita muito simples, acho que muitos devem até conhecer, que é o sanduíche. Tá? Pão, recheio e pão. Comece o feedback sempre trazendo os pontos positivos. Cara, lembra aquele dia? Sempre pontuando com fatos. Traz o fato. Bicho, olha, aquele momento você trouxe uma ideia fantástica, foi muito bom, isso resultou nesse resultado. Além da mudança de comportamento, olha, a gente mudou os processos graças à sua sugestão. Massageou o ego. Sim. Aí vamos para a parte um pouco mais densa. Cara, lembra naquele dia, aconteceu isso, isso e isso. O que é que você acha? Isso está sempre estimulando a reflexão.
Né? O que é que você acha? Você acha que você poderia ter agido de outra forma? Você acha que isso está dentro dos princípios que a empresa prega? Você acha que isso está dentro dos objetivos da empresa? A cultura da empresa está alinhada com a sua ação? Não está. Pois é. Não sou eu que estou dizendo que ele fez de errado. É ele que está percebendo as falhas que ele cometeu. E no final, você faz o pacto. Cara, vamos estabelecer um prazo, vamos estabelecer pontos onde a gente pode estar identificando essas melhorias. Sim. E aí, durante o percurso, você tem a obrigação de monitorar esse contrato. Monitorar o processo de desenvolvimento do colaborador. Porque se você não faz, mais uma vez eu digo, você não é responsável o suficiente para estar ocupando aquela posição. Perfeito. Perfeito. E essa questão do baseado em dados, a galera peca pra caramba, né, bicho? Dá feedback baseado na fofoca. Não dá. Alguém me contou que acha que viu que você fez isso, né? Bicho, mas isso é incrível. É comum, né? É comum, mas ao mesmo tempo eu fico assim, estagnado, porque como é que isso acontece ainda? Você tem uma série de ferramentas, você tem relatórios, você tem câmera, você tem os canais internos de comunicação e você tem o principal deles, a comunicação face a face. Então você pode ter uma conversa, um diálogo aberto com todas as partes envolvidas, esclarecer o fato e tudo certo. Sim. E tudo certo. Um outro ponto é que as pessoas não estão aptas para ouvir a verdade. É muito milindre, é muito... As pessoas se doem muito. Mas por quê? Porque a liderança não trabalhou a responsabilização dos indivíduos. Exemplo. Cara, você é coordenador de logística. Você sabe qual é o seu papel, quais são as suas funções. Não sabe? Sei. Logo, você é responsável por todos os atos que você venha a cometer. Falhou ali, meu amigo, você não está cumprindo com o seu papel. Isso é responsabilidade sua. E não tem problema nenhum em eu estar apontando aquilo que você poderia estar fazendo melhor. Sim. Muito pelo contrário. Eu estou lhe ajudando a desenvolver um gap que você tem. Sim. Esse contrato, eu gosto muito dessa ideia do contrato, desse combinado. Pô, a gente está combinado. Você acha que é um pouco de erro quando você está contratando o cara e vende que a empresa é só mil maravilhas, aqui todo mundo é feliz e na hora tem muita coisa para trabalhar. E aí o cara, pô, mas você não... Gente, na entrevista só me venderam flores. Pô, agora você está falando que eu tenho que arregaçar a manga e trabalhar. Será que tem um pouquinho de culpa nisso? Um pouquinho não, tem muita. Uma das maiores falhas do empregador é exatamente não ser claro no momento da contratação. Né? O combinado... Ele não sai caro, voltando para o conselho de vó. Voltando para o conselho de vó. Então, se você tem uma comunicação clara e transparente... Eu, por exemplo, eu estou com a minha escola, né, a Positive, eu estou contratando 3 pessoas que estão começando amanhã. Cara, você vai fazer isso. Eu preciso vender tanto e tanto por mês. É tudo claro. Por quê? Porque se eu não conseguir alcançar aqueles objetivos, se eu não conseguir, por exemplo, fazer com que aquele indivíduo consiga produzir de forma sustentável, infelizmente, vou precisar afastá-lo. Mas eu fui claro lá no começo. Sim. Será que não é um pouco de medo de, a partir do momento, até um medo inconsciente de, pô, eu treinei o cara, eu dei todo o canal de comunicação, fiz tudo e mesmo assim o cara não consegue atingir. Será que o problema está em mim, que eu não sei treinar, que eu não sei comunicar, que eu não sei fazer tudo? Será que não tem um pouco do medo de... Pô, pelo menos agora eu posso culpar ele. Enquanto eu não fiz tudo, agora a culpa é dele. A partir do momento que eu treinei, a culpa é minha também. E você sabe que isso é um dos perfis de um líder frustrado, que é transferir a responsabilidade. O líder, na sua essência, ele tem que assumir o seu papel, assim como qualquer outra pessoa. Se você tem clareza, você sabe qual é o seu papel, quais são as suas atribuições, por que se esquivar? Eu costumo dizer o seguinte, olha, você vai ser pago para desenvolver essa e essa atividade. As habilidades, eu vou lhe ajudar, mas a execução é sua. A minha parte eu vou fazer. E é assim que tem que ser, não pode ser diferente. Né? Por isso que ocorre a transferência de responsabilidade. Não é comigo. Ah, mas não fui eu. Poxa, se você é o dono da bodega, é com quem? É com você, cara. Vai ser sempre com você. Nunca vai ser com outro. Esse é um dos prêmios que você termina levando ao optar ser protagonista. Concordo. Não é legal. Concordo total. Galera, a conversa tá quente. Já curte, compartilha, se inscreve no canal. Não fica de fora dessa, não. Que vem mais coisa boa por aí. Meu amigo, me diz uma coisa.
Hoje, quando alguém lhe convida, lhe contrata para dar um treinamento corporativo, um treinamento em company, qual é geralmente aquela dor que, pô, todo mundo tem aquela mesma dorzinha? Tem alguma que é... Pessoas. Sempre? Sempre pessoas. Porque pessoas se conectam com pessoas. E vejam só, foi bom você ter feito essa pergunta. Por quê? A maioria das empresas, elas acreditam que precisam se conectar com seus clientes finais. Só que a conexão, ela acontece muito antes, né? Eles esquecem que existem os stakeholders, né? Os públicos de interesse, que eles precisam se conectar. E é através dessa conexão que você consegue, por exemplo, escolher o seu melhor fornecedor, que você consegue, por exemplo, estabelecer prazos competitivos para que você possa fazer os seus pagamentos, que você consegue, por exemplo, ter prioridades de entrega, que você consegue, por exemplo, se conectar com o seu time e fazer com que o seu time tenha um foco maior, um engajamento melhor dentro das atividades. E o cliente final, na verdade, né, o sucesso que você vai ter com o seu cliente final vai ser o resultado das conexões que você efetuou antes mesmo do processo de venda. Então, a gente trabalha muito, é sempre pessoas. Então, a gente começa com pessoas e termina com pessoas. É clássico, né? O cara não consegue entender a demanda de 10 pessoas que estão no escritório, as particularidades, as capacidades, os interesses, os pontos fortes e fracos, vai conseguir entender a necessidade de 1000 clientes diferentes? Exatamente. Não bate, né? Se você não consegue entender de 10 que estão do seu lado, imagina você vai encontrar de 1000 que está perdido aí pelo Brasil. Não, e assim, se você analisar, vamos lá, existem vários modelos de gestão, né? Existem gestões que são mais fechadas, mais rígidas, tem gestões que são mais participativas. E aí eu quero trazer para você um destaque para esse modelo de gestão. Quando você é empresário, você tem um problema dentro da sua empresa, né? E você precisa resolver. Você pensa imediatamente em contratar alguém. É justo, é válido. Só que esse processo de contratação até a solução do problema, ele vai se tornar mais longo e doloroso. Por quê? Porque você não exercitou a escutativa dentro da sua empresa. Quando você tem um time que é eclético, aí voltamos para a percepção. Você tem pessoas com percepções diferentes diante do mesmo problema. Então, o que é que custa você preparar sessões de brainstorm dentro da sua empresa? Sim. Cara, o que é que você pensa em relação a esse problema? Você. A solução está ali, né? A solução, na maioria das vezes, está lá. Então, você economiza tempo, você economiza recurso. E caso for necessário você trazer alguém de fora, essa pessoa vai receber informações melhor qualificadas, com a qualificação maior, e certamente o trabalho dele vai fluir com maior tranquilidade. E quem é que ganha no final? A empresa. Novamente terceirizando, né? Exatamente. Volta para o mesmo ponto, né? O cara está terceirizando o problema. Responsabilidades. RH, você contratou mal. Exatamente. Alguém treinou ruim o cara aqui. Pô, e você fez o quê? Você que é responsável pelo RH por quem treinou mal o cara, né? Exatamente. E vai passando, né? Mas esquece que o treinamento não compete só ao RH, né? Quando a empresa ela consegue ter conexões claras, sólidas, transparentes, tudo isso diante, né, da figura do gestor, do líder, fica muito mais fácil, cara. As responsabilidades passam a ser compartilhadas. Sim. Os ambientes passam, inclusive, a se tornar mais leves. Né? E aí você produz mais, muito mais. E eu já escutei, pô, Vitor, você está falando isso, mas essa empresa já existe há 15 anos e pô, tem 50 funcionários e está faturando e existe. Cara, beleza. Ninguém sabe até quando, né? O problema não é se ela existe, é até quando ela vai continuar existindo, né? Até quando as pessoas que estão lá segurando essa barra vão aguentar, né? Porque deve ter pessoas estratégicas lá que são os alicerces. Até quando ele vai ser refém dessa galera? Não, e hoje, massa, fantástico. Veja só, hoje você tem empresas que faturam milhões, que tem profissionais excelentes, mas hoje os profissionais eles não querem mais estar nas empresas que faturam milhões. Eles querem estar nos lugares onde eles se sentem bem. Capazes de construir, né? Exatamente. Então não é mais sobre dinheiro. É sobre bem-estar, é sobre pertencimento, é sobre relações saudáveis. Desafios, sobre construção. Né? Como é que eu posso estar a todo momento me sentindo útil? Sim, concordo. Demais. Não, e você, quando você está numa estrutura grande, todo mundo tem seu quadradinho e não dá para sair do quadradinho nunca, né? Não dá. E aí o cara tá querendo buscar um retângulo, um triângulo... Tá lá, não tá na norma. Consegue, né? Não tá na norma. A norma não fala sobre isso. Mas assim,
O fato de não estar na norma não significa que você não possa criar e inovar. Sim. Né? Às vezes você consegue criar processos que são distintos e que são respaldados pelas normas. Sim. Ou até mesmo você pode, junto à direção, junto ao setor que você queira transformar, contribuir, pedir uma autorização para desenvolver um processo diferenciado. Sim. Agora, isso é comunicação. Concordo. Isso é comunicação. Se você consegue se comunicar bem, de forma clara e transparente, o negócio flui. O negócio flui. Não tem como dar errado. Não tem, eu costumo dizer o seguinte, tem espaço para todo mundo, desde que você tenha competência, desde que você tenha vontade, coragem, atitude em fazer. Senão, você vai continuar fazendo no mesmo lugar. Você não vai conseguir dar um passo a mais, você não vai conseguir dar um passo adiante. Pensando em dar ferramenta para esse cara que tem interesse em tomar essa atitude, você falou mais no começo aí sobre a Positive. Sim. O cara consegue ser treinado, Sim. fazer um curso seu para ter uma capacidade de discernir melhor na conversa, porque ele vai precisar. Sim. Se ele está querendo alargar seu espaço, não pode ter uma conversa rasa, né? Vai ter que ter uma conversa muito mais profunda, embasada em dados, sim. em conceitos. Sim, sim. Eu acho que fala um pouquinho aí sobre essa questão de um curso. Acho que vamos puxar esse gatilho aqui. Não estava combinado esse jabá não, mas é bem importante. Cara, a galera não entende ainda a importância de um treinamento, de um treinamento curso bem feito. Eu sou fome de conhecimento e eu fico puto quando eu vejo que as pessoas negligenciam total isso, bicho. As pessoas, na verdade, não conseguem enxergar valor em um curso ou em um treinamento, né? O que é que elas enxergam? Preço. Elas acham que todo curso é caro, que você não vai ter retorno. Você não tem retorno se você não tiver foco. Eu conheço... Não aplicar? Exatamente. Eu conheço pessoas, por exemplo, que hoje gastam mais de R$1 milhão em treinamento. Pergunte se eles querem diminuir o valor do seu investimento. A minha última mentoria que eu tive a oportunidade de fazer, eu paguei 29 mil. E pagaria novamente. Por quê? Porque eu tenho planos, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo a seguir. E vocês podem ter certeza que esses 29 mil, eles retornaram muito antes do término da mentoria. Então, eu paguei 29 e 4, 6 meses depois eu estava recebendo 250. E fui a São Paulo receber a premiação pelo resultado que eu alcancei. Então, eu quero chegar e dizer que curso não é prioridade, que treinamento não é prioridade, que é um custo. Meu amigo, desculpa. Você está tendo um pensamento muito limitante, suas crenças são muito fortes. A gente precisa começar. O treinamento não é pelo time, não, é por você. Concordo. E esse cara que não está querendo se desenvolver, ele não pode reclamar se pega um ônibus cheio, se o carro ele não troca há não sei quantos anos, se o apartamento está com os móveis velhos. Esse cara não pode reclamar de nada, porque ele está vivendo, né? É a história da grama do vizinho sempre é mais verde, né? O que é que você tem feito para poder deixar a sua do mesmo jeito? Né? Tudo depende de você. Concordo. Cara, arregaça as mangas e vai-se embora, toca a vida. Não tem espaço para quem está parado. Concordo. Cara, tem tanta ferramenta hoje para o cara estudar. Vai no YouTube, pesquisa o tema. Aqui, ó. Ao invés de colocar lá sua série no Netflix hoje, inverte, assiste um podcast, da forma que você gostar, né? Pô, eu gosto de ler alguma coisa, eu gosto de assistir, assista alguma coisa, eu gosto de escutar, coloca na academia e assiste. Não tem como ter desculpa mais, né? Não, de forma alguma. Tem um ponto também que é muito importante a gente estar refletindo. Hoje, as relações, elas estão muito superficiais. E essa superficialidade limita muito o conhecimento, limita muito o aprendizado. Eu conheço pessoas, por exemplo, que a sua melhor amiga é a Alexa. E aí? Como é que fica? Como é que está a troca? Né? A Alexa ela foi treinada para responder aquilo que você pergunta. Mas se você não está bem instruído, você não está bem treinado, você pode fazer a pergunta errada. Logo, você vai receber a resposta errada também. E como é que fica? Ela não tem a inteligência para poder identificar os riscos e as intenções que você tem com aquela pergunta. Porque a comunicação que ela estabelece com você é uma comunicação verbal. A gente está aqui, mas eu estou vendo você está fazendo a minha leitura, eu estou fazendo a sua, sim, e a gente vai desenvolvendo o processo. Sim. E quando a gente estabelece uma inteligência artificial como o nosso melhor amigo, significa que existe um problema seríssimo. Tem pessoas, por exemplo, que perderam a sua capacidade de pensar. Por quê? Porque o ChatGPT faz o que ele quer. Pessoal, não sou contra a inteligência artificial, muito pelo contrário. Eu acho que a gente precisa utilizar a inteligência artificial de uma forma que ela possa somar com o seu conhecimento. E ela tem muito a fazer. Uma das principais necessidades que um líder do futuro precisa ter, uma das principais habilidades que ele precisa ter hoje é exatamente a abertura para a inovação. E essas novas tecnologias, elas estão vindo de forma muito marcante.
E a gente precisa estudar e usá-las da melhor forma. Cara, a gente está aqui discutindo a importância do conhecimento e eu me pego num problema que eu já vi várias vezes. A pessoa não sabe nem o que perguntar. Cara, faz um curso de vendas. Onde é que eu procuro isso? Meu Deus do céu. No YouTube tem. E eu pesquiso como? No YouTube. Cara, como fazer um bolo? Você tá procurando o quê, né? Um curso de venda. Escreve aí. Pô, mas eu quero aprender a falar dar um feedback. Pesquisa isso aí, bicho. Mas eu pesquiso como? Como? É foda. Como, bicho? Pergunta aí como dar um feedback. Ah, é só isso aí? Você queria mais o quê, né? É foda, velho. Cara, eu já vi várias pessoas já, inclusive comigo. Você abre uma caixa de pergunta, aí, pô, o cara é especialista em marketing, aí vai ele te pergunta. Pô, fala aí, faz uma pergunta aí. Você tá pensando que alguém vai fazer uma pergunta, o cara pergunta o que é CAC. Pô, irmão, o Google, velho, bota lá o que é CAC. Não, Qual a diferença do líder pro gestor, meu amigo? Como desenvolver a sua liderança, tem um desafio aí. Como desenvolver sua gestão, tem um desafio. Agora, saber qual a diferença entre uma coisa e outra... O Google tá aí, bicho. O YouTube tá aí. Você não deveria ter vergonha de perguntar isso. Existe um certo conformismo, né? Caraca. Eu acho que vem muito da cultura assistencialista que a gente termina vivendo, que é o do dar, do ter tudo de forma muito fácil. Chateia, né? Se você não responde... Exatamente. Chateia, né? Pô, ele não me deu atenção. Né? Aí, nesses casos, o cara pode até responder fazendo aquela cara de decepção, né? Porque doloroso. É complicado mesmo, né? E quando a gente pensa a longo prazo, que é um dos papéis do líder, pensar de forma estratégica a longo prazo, né? Isso dá um caráter de sustentabilidade do negócio. A gente vê que tem um horizonte muito largo para ser caminhado e principalmente, né? Pessoas, ferramentas e estratégias que precisam ser desenvolvidas. Só que quem está ligado nesse processo já consegue enxergar nessa lacuna a oportunidade. É como a pandemia. Foi ruim para alguns, Sim. mas foi excelente para outros. Sim. Foi excelente para quem percebeu aquele gap. E acelerou os as processos. implantações, Exatamente. Total. Então, assim, o sistema, o mercado está todo tempo, a todo momento nos dando sinais. Só que aí o nosso poder de percepção, as nossas vivências podem ser limitantes ou não. E aí? Como é que está o seu poder de percepção? Como é que estão as suas crenças? Sim. Como é que está a sua capacidade de enxergar o mercado? Como é que está a sua capacidade para aceitar o novo? Cara, isso da pandemia é até forte isso e cria uma certa retaliação, mas minha percepção é que muitas das empresas estavam quebradas, a pandemia só deu atestado, né? Exatamente. O cara dependia da venda do dia para existir, para pagar a conta do fornecedor do dia. Fluxo de caixa morto. Margem trabalhando no vermelho para poder vender ao estoque, para poder pagar a conta do mês. E o cara vem dizer que é a pandemia que quebrou ele, né? Verdade. É falta de visão do futuro. E foi uma situação, Vitor, que aconteceu, ninguém imaginava. Eu concordo que ninguém imaginava. Mas quem estava minimamente capacitado conseguiu encontrar soluções muito mais rápido do que quem não estava. Com certeza. Foi aí que surgiram as live shop, né? Muitas empresas que trabalhavam, por exemplo, no ramo de moda. Tive vários alunos que utilizaram a ferramenta. Vendeu. E teve loja que vendeu mais. Quem estava preparado, por exemplo, eu tenho um aluno de mentoria que ele pegou, né, sua cama, seu colchão e foi para dentro da loja. Enquanto a maioria dos lojistas estavam com as portas fechadas, ele estava dentro da loja sozinho, fazendo entrega. Tirando pedido. Não dá para culpar. E mandando para o país inteiro. Resultado, o cara hoje cresceu absurdamente, virou fabricante de sapato, tem outros produtos também da área de moda, né? E detalhe, conseguiu fechar uma parceria onde o produto dele, que ele fabrica hoje, vai ser distribuído em 19 estados. Aí eu pergunto a vocês. Cresceu. Vale a pena dormir na empresa quando necessário? Caiu para cima esse. Totalmente. O cara tá bem. É case hoje. Ele é case. Graças a Deus. Graças a Deus. Cara, e é ele, né, que teve a escolha certa. E, pô, esse lance do mentorado, eu tô até pesquisando para participar de um processo com um grande amigo aí, para desenvolver. Sempre está buscando esse desenvolvimento, né? Acho que a chave do jogo está esse desenvolvimento constante. Hoje, o mentorado, como você falou, pô, eu tive meu resultado. Qual a primeira resistência do cara a falar, pô, não é meu momento? É grana? Não, ou é medo de assumir a responsabilidade? É medo de saber a verdade sobre si. Esse é o maior medo.
Porque muitos não querem se reconhecer como frágeis, como omissos, como superficiais, como inaptos. Então, a maior dificuldade está na forma de pensar, nas barreiras internas que ele precisa transpor, principalmente com o homem. O homem tem uma dificuldade muito grande de se mostrar frágil. Até pela cultura que a gente vem, né, que é uma cultura muito machista. No começo, você percebeu, quando eu falei um pouco da minha história, do assalto, enfim, eu me emociono e todas as vezes que eu for falar sobre assalto, eu me emociono. Porque eu vi um revólver apontado na minha cabeça e eu tive a oportunidade de contar quantas munições tinha. Eu vi quantas munições tinha. E eu não consegui abrir o cofre. Porque eu sempre brincava comigo mesmo. Eu digo, pô, se tiver um assalto, alguma coisa aqui, eu vou me lascar. Pô. Eu vou me lascar, porque eu não sei a senha. Eu esqueço a senha. Eu nunca quis senha de cofre. Nunca quis senha de cofre. E foi isso que aconteceu. Eu me lasquei. Porque eu não consegui abrir o cofre. Eles levaram somente o recurso que estava nos caixas. E eu, por norma, eu sempre trabalhei com encaixe muito baixo. O que é o encaixe? É o valor que você tem à disposição dos clientes de imediato. Muito baixo. Então, foi um assalto a banco frustrado. Foi um assalto a banco frustrado. Por quê? Porque eu trabalhei dentro da norma. E aí, lembra da cultura da visão dos valores? Se eu não trabalhasse utilizando a missão, a visão e os valores da empresa, certamente, ou eu seria suspeito, porque é isso que acontece quando a gente trabalha em banco. O primeiro suspeito é quem? O gerente. Quem tem a chave, quem tem a senha. Né? Ou eu não estaria vivo, porque eu poderia ter morrido naquele momento, né? Ou eu poderia estar com algum outro tipo de trauma. Né? E essa é a importância da gente trabalhar em cima das normas. E eu já esqueci. Não, foi boa construção. Eu já me surgiu um novo gatilho aqui. A história do homem frágil. Sim, né? sim. Pode falhar, nossa, bota aí, arrocha aí. Aí, assim, e eu me emociono, pô. E eu tive a oportunidade. Eu palestrei lá em São Paulo. Tinha empresários gigantescos. E eu comecei a falar da minha história. Teve um momento que eu comecei a chorar. E aí eu disse, poxa, vocês podem achar que eu sou frágil? Não. Porque as minhas forças estão nas minhas fraquezas. São através das minhas fraquezas que eu consigo descobrir qual é a minha força, o que é que me motiva para poder subir, né? Para poder dar o próximo passo. E aí eu vejo que nós precisamos ter uma capacidade muito grande de se reerguer, que é a resiliência, né? Precisamos ser muito resilientes. Porque pedras, degraus, escorregões, quebrei 2 vezes empresas minhas, mas ressignifiquei e segui. Se eu tivesse parado, eu não teria alcançado. Então, o homem em si, ele tem muito medo de ser visto como fracassado. Sim. Mas, na verdade, isso é irrelevante. Melhor você mostrar que errou, que tem medo, que está fracassado, do que você quebrar e ter um problema mais sério. E aí você compromete, né, várias famílias, porque por trás de um CNPJ existem vários CPFs. Você compromete, por exemplo, a sua própria relação conjugal. Isso, a relação conjugal, né? Os benefícios que o dinheiro pode trazer. Sim. Né? Você compromete. Então é melhor você ser humilde e dizer, poxa, eu sou fraco, eu fiz merda. Tenho limitações. E me ajude, acabou-se. Então, eu acho que o maior medo do aluno, do mentorado, é descobrir a verdade sobre si mesmo. Forte demais. Cara, a gente está falando sobre a questão... O papo foi para a questão de educação, eu gosto muito desse tema. E antes, aqui nos bastidores, a gente estava conversando sobre o mercado de educação aqui em Alagoas. Certo. E aí me veio a dúvida. O mercado não é aquecido porque não tem o pagante ou não tem o pagante porque não é aquecido? Isso é filosófico. Ser ou não ser? Primeiro ovo ou a galinha? Eu tô aqui nessa dúvida. Se de fato não tem... Pô, como você falou, tem que buscar... Eu mesmo busco em São Paulo... Isso. O que acontece? Percepção minha, tá? Às vezes eu acredito que o mercado local ele poderia dar valor a quem é de casa, ao produto local. Nós temos profissionais fantásticos aqui na cidade, no estado como um todo. Temos profissionais que saíram de Maceió, que saíram do estado de Alagoas,
Alagoas e fazem sucesso fora do estado. Isso valida o conteúdo, a técnica e as ferramentas que esses profissionais eles utilizam. Então a gente precisa aqui localmente abrir os olhos para a prata da casa, a gente precisa ouvir o que a prata da casa tem a dizer. E se a gente for falar de uma forma bem pragmática, se você contratar a prata da casa, você terá um custo menor e você vai ter o mesmo resultado, talvez até um resultado maior. Por quê? Porque aquela prata conhece o teu mercado. Aquela prata, na maioria das vezes, ela é cliente seu. Então ela já sabe, através das experiências que ela viveu, quais são as dores do seu negócio. Onde é que o seu negócio falha no atendimento, por exemplo? Onde é que o seu negócio falha no pós-venda? Onde é que o seu negócio falha na ausência de determinados produtos ou serviços? Então, existe uma relação que é muito tênue, né? Eu diria até que seria maturidade de mercado. O mercado ele precisa amadurecer. Né? Talvez que a cultura, né? A gente veio de uma cultura açucareira, estamos entrando agora numa cultura que preza muito pela prestação de serviços através do turismo. Logo, a necessidade de mão de obra ela aumenta. Logo, a exigência do público consumidor final aumenta também. Então, o mercado ele começa a buscar, de forma lenta, ainda lenta, se qualificar. Só que a gente precisa estar atento para os sinais. Se você quer ser referência, se você quer se destacar no mercado, você precisa estar à frente. Você precisa acelerar processos. Então, cursos, mentorias, aulas, livros, podcasts, tudo isso vem a somar. Mas por trás de tudo isso está o querer. Sim. Então, eu quero, então eu continuo. Né? Eu não quero... Assuma a responsabilidade pela sua escolha. E o empresário e o profissional local, ele tem que entender que se o ramo dele é bom e ele gosta do que ele faz, o mercado de fora também está gostando, falta pouco para entrar aqui e tomar o espaço dele, né? Exatamente. Cara, excelente. Só para você ter ideia, o mercado externo está de olho no mercado alagoano. Está de olho no mercado alagoano. Por quê? Porque o mercado alagoano ainda não conseguiu amadurecer o suficiente para quem está dentro de casa. Temos alunos, por exemplo, que fecharam parcerias milionárias recentemente. Não foi aqui. Ele precisou sair para poder fechar negócio. E que bom que ele saiu, porque ele volta com autoridade e principalmente com o endosso, né, de que é possível sim fazer negócios. Sim. E que o modelo dele, apesar de estar aqui em Alagoas, em Maceió, ele foi validado e foi muito bem recebido em outros mercados. Então, o cara saiu, por exemplo, vai sair, na verdade, né, de 3 lojas e vai para 453 lojas espalhadas no Brasil. Então, isso é resultado, isso é olhar para fora, isso é perceber o valor que a prata da casa tem. E detalhe, o negócio foi fechado porque uma prata da casa estabeleceu as conexões. Cara, isso me chama a atenção demais. Demais. E o próprio empresário e o próprio profissional, além de ser engolido por quem está de fora, esse cara vai contratar ele pagando muito mais barato, né? Com certeza. Porque ele é dono do know-how, do conhecimento e do acesso, porque está em outro estado, ele vai captar esse acesso. Com certeza. E o cara aqui não vai conseguir ter, né? Não, e no final das contas, o que pode acontecer? O cara que vem de fora para fazer uma consultoria, ou ele traz o seu profissional de fora e aumenta o custo. Se você não estiver disposto a pagar aquele valor, o que vai acontecer? Ele vai procurar um local para poder dar o suporte. Então, provavelmente, aquele local é o cara que você disse Sim. não. Total. É aquele cara que você disse não. Total. E aí? Total. Entendeu? Você fez lembrar agora o caso do Pinheiro, que o Estado contratou uma empresa de fora, pagando um custo altíssimo, e no final o cara contratou o bolso da UFAL para poder... Pois é. Quem eles descredibilizaram a pessoa, e no final das contas, essa pessoa que fez o projeto todo... Exatamente. E eu conheço esse professor da universidade. E esse mesmo professor da universidade, ele foi convidado por uma instituição do governo para fazer um trabalho de expansão daquela área, não vou dizer do negócio, né? Mas do serviço daquela instituição em Pernambuco. E o não que ele recebeu aqui, e que foi contratado pela empresa externa, ele recebeu um sim em Pernambuco. E de cara,
ele recebeu um contrato, o contrato foi firmado, R$200 mil. R$200 mil. Então, pessoal, fiquem atentos, porque a prata de casa ela tem o seu valor. A prata de casa conhece o mercado, conhece as dores do seu cliente, só precisa ter uma oportunidade internamente. Sabe o que é que vai acontecer? A prata da casa, ela vai conseguir resolver o seu... Se você não der valor hoje, ela vai voltar. Mas ela vai voltar com um preço muito maior para você. Concordo. E você vai deixar, inclusive, de associar a sua empresa àquela pessoa. Concordo. Isso traz autoridade, isso traz uma série de vantagens para a empresa também, apesar de ser um serviço pago. Sim. Cara, você falou sobre ter 1.500 mentorados. Já é um ecossistema, né? Não são mais mentorados, agora já é um ecossistema de conexões. Isso. Me fala essa importância dessa conexão, dessa parceria. É muito bom você trazer essa temática, porque as pessoas se conectam, assim como os negócios também eles precisam se conectar. Muitos criam grupos de network, trabalham seus negócios dentro de grupo, mas a gente percebe que não existe um direcionamento para essas conexões. Muitos acreditam que fazer network é eu sentar, conversar com você, saber o que você faz, saber da sua família, saber o quanto seu negócio fatura, e aí a conversa fica por isso mesmo. O network, as conexões, elas precisam ser dirigidas. As conversas, elas precisam ter uma intenção. Eu estou aqui para quê? É para fechar negócio. Assim como você está também. Sim. Então, cara, qual é o seu serviço? Eu sou instrutor. Poxa, que bom, eu tenho uma escola. Como é que a gente pode fazer uma parceria? Aí as conexões elas são estabelecidas. Tá? Então, é preciso sim ter essas conexões, é preciso sim criar essas pontes, e é a partir dessas conexões que o ecossistema ele começa a funcionar. Porque dentro de um ecossistema sempre vai ter alguém que tem algo a oferecer, sim, e alguém que precisa de algo. Alguém que precisa daquele produto ou serviço. Só precisa existir um ambiente propício para que os negócios eles passem a acontecer. E foi assim que a sociedade, por exemplo, né, que esse aluno nosso, ele conseguiu expandir a sua capacidade de atendimento de 3 para 453. Conexões, ecossistema. Agora, tudo muito bem organizado, tudo muito bem estruturado, para que a intencionalidade ela realmente passe a existir. Perfeito. A gente está chegando ao fim. Mais uma vez aí, galera, já curte, compartilha, se inscreve no canal. Eu queria deixar, bicho, a última pergunta. Na verdade, não é nem pergunta. Passa uma mensagem para quem tem dificuldade, quem não acredita no desenvolvimento pessoal. O que é que essa pessoa tem que mudar na mentalidade dela? Cara, vamos lá. Bem, eu acredito muito que o desenvolvimento pessoal, o autodesenvolvimento, ele acontece a partir do momento que a gente consegue identificar quais são os nossos gaps. E identificar esses gaps não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de pequenez, muito pelo contrário. Ele representa a grandiosidade que você tem diante dos objetivos que você quer alcançar. Então, buscar o conhecimento, buscar mentores, buscar cursos, isso é apenas parte da sua trajetória para o sucesso. Eu diria que o principal, né, elemento, na verdade, o principal tripé que vocês devem estar utilizando dentro da jornada de cada um de vocês é ter coragem. Coragem para superar os desafios, coragem para se conhecer, coragem para buscar pessoas no momento correto. Ter atitude de levar, né, tomar ação, né, buscar fazer, tentar fazer acontecer na vida dos outros, principalmente. E fé. Por quê? Porque a fé, ela alimenta a alma. E nós, como indivíduos, como seres humanos, precisamos sim, a todo momento, acreditar que o nosso propósito ele tem um objetivo. Não só um objetivo meu, um objetivo pessoal, um objetivo do time, mas um objetivo muito maior, né, que muitos precisam conhecer. Então, busquem a fé, tenham coragem e tenham atitude para fazer acontecer na vida de vocês e na vida dos outros. É isso aí. E fica o recado. Fazer tudo isso que ele falou não é certeza do sucesso. Mas não fazer nada é certeza do fracasso, né? Exatamente. Então, exatamente. É o único jeito. Tem que tentar. Exatamente. Tem que fazer. Fazer até acontecer. Né? Exatamente. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É só fazer. Tem que fazer. É só fazer. E se deu errado, não chegou no fim, né? Exatamente. Continua. Meu amigo, fala pra galera a sua rede social, pra galera já te seguir. Bem, a minha rede social é Sou Eduardo Calaca. Vocês podem ir lá conhecer um pouquinho do meu trabalho.
Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à gestão, liderança, processo, a gente está à disposição para atender vocês, tá certo? Com muito carinho, com muita atenção e com muito zelo aí nas respostas. É isso aí. Galera, já segue aí o maislucro.podcast e o victor.lorenzini. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado.